Olá família, bem-vindo à nossa conversa sobre como podemos transformar o mundo através do discipulado. Nesses 10 episódios estamos a seguir o livro Discipulado Contagioso de David e Paul Watson, aprendendo como podemos estabelecer movimentos discipuladores. Queres mudar o mundo? Vamos lá! Olá pessoal, aqui é Frank, espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar falando das práticas de um discipulador e hoje queremos falar da oração, que é uma das práticas. É na oração que começamos a pensar os pensamentos de Deus. Nela desejamos as coisas que Deus deseja, amamos as coisas que Ele ama e aprendemos a ver as coisas da forma como Deus as vê. Mas por quê? Porque a oração é falar com Deus. Digo falar como quem diz conversar com Deus. E se é conversa, então na oração há e deve haver uma verdadeira interação entre Deus e nós. Certa vez alguém disse, quando eu orava, falava a Deus. Mas quando comecei a calar, percebi que afinal a oração também é ouvir a Deus. Todos os discípulos consideram a oração como o principal negócio das suas vidas. Primeiro porque é lá onde construímos o nosso relacionamento e intimidade com Deus. Segundo porque de Gênesis até Apocalipse lemos homens e mulheres em oração e oram de tal maneira que acreditam que suas orações fazem uma diferença objetiva no mundo. A oração é para o discípulo e discipulador o que a pesquisa é para a ciência. Por isso, há duas coisas que devemos fazer como discipuladores. Primeiro, devemos nos tornar pessoas de oração. Segundo, precisamos mobilizar pessoas para orar. Então, vamos lá falar do primeiro aspecto, que é devemos nos tornar pessoas de oração. As coisas mais boas da vida, elas são difíceis de realizar ou conquistar. É por isso que a oração é difícil, porque ela é a coisa mais boa da vida. De tal maneira que não conheço ninguém que esteja satisfeito com a quantidade ou a qualidade das suas orações. Até Jesus parecia que precisava de mais tempo do que tinha para orar. Isto porque fomos criados para interagir com Deus. Fomos feitos para a eterna dança da oração com Deus. Assim como os namorados anseiam para falar um com o outro, nossa alma deseja constantemente falar e ouvir a Deus. De tal maneira que mesmo o fato de Deus já saber o que precisamos, isso nunca nos impede de falar com Ele em oração. Sobre isso e sobre muitas outras coisas. Então, tornar-se uma pessoa de oração significa tornar a oração uma disciplina espiritual na sua vida. Significa saturar todas as nossas 24 horas diárias com oração. Tornamos-nos pessoas que oram pelos outros, em vez de só pedir às pessoas que orem por nós. Começamos já a orar por elas. Por isso eu quero encorajar-lhe a ligar para um conhecido, um amigo, sei lá. Faça isso hoje. Diga, hey bro, você está no meu calendário de oração hoje. Isso significa que vou orar por você durante todo o dia. Algo específico que você gostaria que eu falasse com Deus sobre você hoje? Ou pode simplesmente enviar uma mensagem de texto e às vezes convém escrever a oração. Eu fiz isso hoje e foi incrível. Isso lhe manterá responsável por realmente orar por essas pessoas. E quando elas forem a ler essa mensagem de oração, elas vão saber que realmente você esteve a orar por elas. Bom, se você quer ser um fazedor de discípulos contagiosos, desenvolva uma vida de oração. Comprometa-se a orar por uma pessoa diferente a cada dia. É importante vigiarmos para que não façamos isso de uma forma mecânica, ao ponto de orarmos pelas pessoas como se elas fossem coisas. Oremos por elas por considerá-las como pessoas a quem amamos. Assim, oraremos por elas como se estivéssemos a orar por nós mesmos. Como discipulador que está à procura de portas abertas, aprenda também a ouvir a Deus durante a oração. Eu pessoalmente fico atento a ouvir a voz de Deus depois de fazer certas perguntas específicas. Lembro-me de estar em algum lugar e eu precisava levantar algumas pessoas para discípulos e para discipuladores. Então eu disse, com quem gostarias que eu falasse hoje, Deus? Ou quando não sei exatamente o que fazer, eu começo a orar. Um dia eu cheguei a um campus de uma certa universidade, havia lá poucas pessoas e eu não sabia com quem falar e orei. Por favor, Pai, traga alguém que esteja a estudar no departamento da eletrotecnia, alguém que o Senhor já esteja a trabalhar no coração e mente dela. Passados 2 minutos, veio sentar uma moça ao meu lado e ela era daquele departamento e estava
com o coração aberto, e quando conversávamos, ela disse que já há um ano que ela não ia à igreja. Fui sincera com ela quando ela me disse isso. Segredei a ela sobre a oração que eu acabava de fazer. Ela ficou de tal maneira comovida e sentiu-se amada por Deus. E de lá para cá, ela vem reconstruindo o seu relacionamento com Deus. Isso foi fantástico para mim. Então, um dos erros que nós cometemos é que, ao invés de sintonizarmos as pessoas em oração para Deus, ficamos transmitindo a palavra para ela sem mesmo escutar essa pessoa. Consequentemente, nos tornamos mais uma emissora em um mundo muito barulhento. Então, como discipuladores, devemos sintonizar nossas comunidades. Precisamos ouvir o que está acontecendo e discernir as necessidades sentidas pela comunidade. Ouvir a comunidade nos ajudará a orar com mais eficácia. Costuma-se dizer até que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Talvez Ele queira que sintonizemos mais do que transmitamos mais. Bom, agora vamos falar do segundo aspecto. Devemos mobilizar as pessoas para orar. Você não pode ter um movimento de criação de discípulos sem um movimento de oração. Se você não tiver uma rede de oração bem desenvolvida, ficará frustrado e desapontado como um discipulador. Uma vez mobilizado, ensine então as pessoas a orar, porque se você quer que elas orem, você então tem que ensiná-las. E aprendemos muito com Jesus sobre isso. Jesus ensinou seus discípulos a orar. Jesus estava orando até em certo lugar e quando ele terminou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E ele lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos a história. Primeiro Jesus orou. Ensinar as pessoas a orar começa aí. Nós mostramos, nós nos tornamos essas pessoas que oram. Nós somos um exemplo. Então, como iniciar, por exemplo, ou mobilizar um grupo de oração? Encontre-se para orar com essas pessoas. Convide alguns amigos e talvez pessoas que você conheça, da sua igreja, da sua faculdade, da sua turma, para orar por sua comunidade. Deixe que elas saibam a que horas é que vão começar esse encontro de oração. E é importante que você respeite a hora do início e, sobretudo, a hora de terminar. Use as escrituras também para ajudar a guiar o tempo de oração que você levará. E você pode levar um versículo para guiar a oração quando estiveres a ensinar. Por exemplo, é muito mais fácil inspirar as pessoas a orarem através de um versículo. Você pode usar um salmo, por exemplo. Salmos 23, versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor. Então, eles podem orar dando graças a Deus por isso. Pode agradecer a Deus, muito obrigado por ser o nosso pastor, por cuidar de nós. Mas também pode usar parábolas como guias de oração. Elas são uma plataforma eficaz. Um exemplo breve pode usar a parábola do semeador que está em Mateus 13, versículo 1 a 9. Então podes ler em parte, dizendo, por exemplo, a primeira parte diz: um semeador saiu para semear, e começas a orar. Pai, pedimos-te que envies semeadores para esta comunidade, para esta universidade, para espalhar a notícia do reino dos céus entre os povos. E podes continuar lendo. A segunda parte diz: algumas sementes caíram ao longo do caminho e os pássaros vieram e a devoraram. Podes fazer uma pausa depois de leres e orar. Diga: Pai, por favor, trabalhe para suavizar os corações das pessoas encontradas pelo caminho. Abra seus corações e mentes para que possam ouvir a sua palavra, entendê-la e recebê-la com alegria. E por assim em diante. Então, outra coisa, quando terminar de orar, passe algum tempo, alguns minutos, falando sobre isso com as pessoas que estiveres com elas. Pergunte a eles o que Deus disse durante a oração. Assim estarás ensinando que a oração é também ouvir a Deus. Essa parte do tempo de oração é talvez a mais importante. Mas, como um bom discipulador, você precisa recrutar pessoas para orar por você e também por sua equipe. Converse com parentes, amigos e colegas e compartilhe com eles sobre seus pedidos de oração, focando especificamente em algo que você possa estar fazendo para engajar sua comunidade nessa temporada, na fase em que estás agora, por exemplo. Então, não esqueça de agradecer por tomar o tempo para orar por você e informá-los como Deus respondeu às suas orações. Isso é muito encorajador. Encoraje também sua rede para desenvolver calendários de oração. A oração tem que estar a saturar a nossa agenda. Então, também tome caminhadas de oração, ou seja uma pessoa que convida as pessoas para orar. E é importante fazer um calendário e agendar a hora, porque se não fizer isso, dificilmente farás. Algo importante é que faças isso. E são várias as questões específicas que nós, como discipuladores, podemos orar por elas.
Por exemplo, ser um discípulo não é fácil. O sacrifício, há muita guerra espiritual, perseguição que vem de todos os lados. Então, escolher ser um discípulo é algo muito nobre, mas também muito perigoso e exigirá mais do que você imagina que exige. É por isso que é importante orar. Segundo, pode orar para encontrar pessoas de paz na sua zona de influência ou no lugar em que estiveres a trabalhar. Oramos também pelos líderes ou discípulos que nós estivermos a levantar nesta temporada. Oramos pelos grupos de descobertas que já começaram, que já começamos nós e que já começaram as pessoas que estamos a levantar. Oramos também pela oração. Isso é muito importante. Parece muito estranho, mas é isso. É importante que a gente ore pela oração. Você tem que desenvolver uma rede de oração significativa. Peça às pessoas da rede para orarem por mais pessoas para orar. Enfim, se convença que você não pode ter um movimento de criação de discípulos sem um movimento de oração. E não devemos nos preocupar com o fato da oração ocupar muito do nosso tempo. Porque eu tenho uma boa notícia. Ela, na verdade, ocupa todo o nosso tempo. Então, invista na oração e seja uma pessoa que ore. Obrigado por ter acompanhado este episódio. Espero outro episódio fazendo isso, investindo nas suas orações. Deus abençoe. Obrigado por ter feito parte dessa conversa. Nós, no Movimento à Palavra, estamos a mudar Moçambique através dos nossos grupos de discipulado nas universidades. Se quiser fazer parte, siga-nos no Instagram e Facebook. Também no nosso canal de YouTube, subscreva, comente e partilhe esses vídeos com os seus amigos. Tem dúvidas, perguntas, curiosidades? Interage conosco deixando o seu comentário. Chikwembe Chikatakis.